Coisa maravilhosa. Eita Deus. Eu não sei você, mas eu percebi que o pastor também. Mas eu não sei você, se só eu e o pastor. Mas eu creio que você também. Eu estava aqui me regozijando com o louvor, com esse momento. Porque pode ser só uma canção, pode ser só um momento. Às vezes parece que o louvor é para ver se as pessoas conseguem chegar, né? Vamos dar um tempinho. Não, não. O louvor é um momento de nós anunciarmos a Ele o que está no nosso coração. E aí nós somos conduzidos a isso. E agora Ele pode anunciar a nós aquilo que está no coração dEle. Bem, queridos? E enquanto estávamos louvando, né, eu fiz questão de bater umas fotos para não esquecer de nenhum das frases, não a música toda, mas algumas frases, e eu dizendo: Senhor, se verdadeiramente cada um de nós, inclusive eu, ouvisse do seu coração aquilo que estava saindo pela boca, a gente não voltaria mais para casa do mesmo jeito. Olha cada coisa que a gente estava dizendo: minha alma anseia por ti. Há um desejo dentro de mim de te ver. Nossa, meu Deus. Eu vou ler alguns aqui só para você e mover o teu coração para tudo te entregar. Queridos, eu não sei você, mas imagina eu e você diante de Deus querendo entregar algo, querendo apresentar Ele algo precioso. E talvez a coisa mais preciosa, talvez você vá olhar e dizer: rapaz, o mais precioso que eu tenho é o carro que eu deixei ali fora, talvez o relógio, talvez a aliança, talvez os bens, a minha casa é o mais precioso. Não, mas o bem mais precioso que eu tenho, eu creio que você tem também, chama-se família. Eita, alguns acreditaram nisso. Aleluia. Bem mais precioso que cada um de nós temos chama-se família. E vai ter um momento que a gente vai apresentar a nossa família para Ele, como cuidamos da nossa família, como nossa família foi tratada aqui durante essa caminhada, como cada um de nós, marido, esposa, pais, filhos, irmãos, como cada um de nós realmente ouvimos Ele conduzir coisas ao nosso coração e como caminhamos com essas verdades. Família é um projeto de Deus e é o primeiro projeto de Deus. Por isso que eu estou dizendo a você que é o bem precioso que está no coração dele. Deus não começou o universo querendo: eu vou construir empresas, eu vou construir sua casa, eu vou construir trabalho, uma atividade, eu vou construir um chamado. Não, não, Deus estabeleceu o homem, estabeleceu a mulher para instituir família. E aí deixa só, para que você possa, para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Meu Deus do céu. Você parou para pensar nisso que você estava cantando? Alguém estava conduzindo aqui com a voz e com violão, mas você, na maioria, pelo menos eu estava ouvindo vozes, na maioria estavam entoando, estavam conseguindo, alguns conheciam a letra, talvez outros estavam acompanhando o que estava aqui, mas é muito poderoso eu entender o que Deus fez por mim, e aí eu dizer assim: para o teu prazer e a tua vontade é que eu existo. Para o teu prazer e a tua vontade que minha família existe. É para o teu prazer e a tua vontade que eu posso fazer algo diferente. Deixa só, e a gente vai dar continuidade aqui. Não. Eu acho que eu já vou encerrar aqui, pastor. Para te adorar, eu vivo. E adorar o Senhor, e eu sei que você já sabe disso, você tem sido ensinado nesse lugar, mas te adorar não é só com aquilo que eu expresso na minha voz, não é se eu levanto os braços e me torno. Deus está buscando os verdadeiros adoradores.
e olhe para a pessoa do seu lado, e principalmente se essa pessoa do seu lado for o seu cônjuge, mas se não for, olha para a pessoa do seu lado assim e diga: eu vivo para adorar a Deus, praticando a palavra dele, dentro da minha casa. Amém, queridos? E aí Deus vai estabelecendo, se você trouxe uma Bíblia, eu quero abrir com você, já lá no comecinho, quando Deus começa a criar todas as coisas, Ele cria o homem, cria a mulher, e Ele vai nos ensinando, ou colocando algo, para cada um de nós sabermos como nos conduzir. Eu quero me deter sobre exatamente isso, foi colocado até no cartaz, que o culto de hoje, sendo um culto da família, a ideia era trazer um título, e esse título é Família é um Projeto de Deus. E nada melhor do que começar a entender Deus criando tudo e estabelecendo. Deus vai criando todas as coisas, dizendo que isso é bom, vai criando, dizendo isso aqui é bom. Quando Ele termina todas as coisas, no sexto dia, Ele diz que isso é muito bom. Amém, queridos? Mas chega um momento que Deus chega a dizer que tem algo que não é bom. Se você tiver com a Bíblia ou quiser acompanhar, está lá em Gênesis, no capítulo 2, lá no comecinho da Bíblia. Capítulo 2, Deus disse, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom. Ó, depois de estabelecer tudo que era bom, tudo que era necessário para vivermos bem, Deus encontra algo que não era bom. E Ele diz que não era bom que o homem esteja só. Naquele momento tinha formado o homem, tinha estabelecido algumas coisas para o homem, e Ele diz agora que não é bom que o homem esteja só. E aí Deus institui a família. Mas nesse interim, Deus vai dar uma tarefa, e eu quero me deter um pouco nisso aqui. Eu estou falando de família cristã no Rema, em Arco Verde. Quem já fez o Rema aqui? Faz um sinal com a tua mão. Você foi abençoado? E a ideia é, quando fazemos o Rema, sermos abençoados, para que essa bênção que chegou em nossas vidas, ela possa percorrer ano após ano, dias após dias. Agora, nesse ano, agora em fevereiro, nós fizemos, eu sou casado com Virgínia, pai de 2 filhos, um casal, a Natália e o Tarcísio, casados também já, e agora em fevereiro completamos 37 anos de casado. E aí hoje de manhã eu recebo um vídeo da minha esposa, eu pedi para ela gravar um vídeo, né, quem tiver e depois eu vou passar para o Gabriel, que é meu auxiliador lá, tem me abençoado demais lá na escola. E aí vou passar para ele, que eu queria passar para a turma um pouco da minha família. Eu passei algumas fotos, mas eu quero passar um vídeo. E hoje de manhã minha esposa passou um vídeo para mim, que eu pedi para ela gravar, para passar para a escola. Ela lembrando, 2003 e 2004, nós fomos fazer o Rema. Em meio a tantas adversidades e tantas dificuldades, e com um casamento quase falido, um casamento já com sintomas meio complicados, talvez algum câncer já tivesse lá alojado, talvez alguma identificação que não estava bom também estava acontecendo, até que no meio do Rema, fazendo o Rema, e ela lembrou, né? Fizemos 2003, 2004, e o Rema foi uma ferramenta de Deus para mudar a minha história, consequentemente a história da minha família. Mudando a minha esposa também, mas quem precisava mais ser mudado era eu. Mas eu fiz a seguinte oração durante o Rema, pastor. Alguns aqui que talvez estavam na sala de aula já ouviram eu falar isso, mas durante o Rema, e eu estou te dizendo assim, eu já estava na igreja. Eu já estava fazendo parte de uma igreja, ainda não era do Verbo da Vida, mas eu já fazia parte da igreja e fui adentrar ao Rema na verdade, o meu desejo de fazer o Rema é porque eu não sabia nem manusear a Bíblia.
sabia nem onde é que era Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu queria aprender mais. Aí Deus disse, mas sabe nada, inocente. O que eu quero fazer em você lá vai além de conhecer versículos bíblicos, vai além de saber manusear a Bíblia. E hoje a gente nem tem dificuldade de manusear, porque é só abrir o aplicativo, digitar lá, e eu sou ainda das antigas, de andar com minha Bíblia de papel. Mas assim, a gente não tem nem mais dificuldade, porque abre lá, deixa eu ver aqui onde é, clica lá e tal, e já é fácil. Mas a ideia era essa. E aí Deus me pegou de um jeito, mas durante as aulas eu fiz uma oração, porque aquela professora estava mexendo demais comigo. Era uma paraibana lá de Campina Grande, a Marta Pessoa. Ela foi falar umas coisas que, se fosse nos dias atuais, talvez eu não aceitasse. Talvez num culto como esse, se eu falar alguma coisa, talvez alguém diga, rapaz, parece mandar um recado para o professor, para o pastor, porque não é possível não, ele está falando coisas da minha intimidade. Mas era assim que eu estava me sentindo. E eu fiz a seguinte oração, eu disse, Senhor, só eu que faço esse tipo de oração. Você nunca fez esse tipo de oração. Eu sou exclusivo nessa oração. Eu disse, Senhor, muda a minha esposa, porque ela está errando demais. Muda, porque senão eu me mudo de casa. Está vendo que ninguém faz esse tipo de oração? Você nunca teve vontade professor, pastor, o senhor já teve vontade de bater na sua esposa? Eu disse que nunca tive vontade de bater nela. Matar algumas vezes. Bater, nunca. Brincadeiras à parte, mas é só para descontrair mesmo. Mas eu estava ali naquele momento ouvindo coisas que estavam me chocando e eu queria mudar alguma coisa, mas achava que a necessidade de mudança tinha que começar por ela. Era ela que precisava de alguma transformação. E aí Deus foi tratando algo comigo, e eu não sei quais experiências que você já teve com Deus, qual a manifestação visível ou audível que você teve com Deus, mas eu tive naqueles dias uma visita de Deus, e Deus falou algo que era audível para mim. Ele disse, quer que eu mude? Eu disse, claro, é o meu desejo, é para te adorar é que eu vivo, então vou te adorar se o Senhor mudar ela. E aí eu ouvi uma resposta muito firme da voz de Deus, ele dizendo, então mude você primeiro. Eu disse, Senhor, o Senhor não está entendendo, o problema é ela, Senhor, o problema é ela. E Deus disse, pode até ser, ela pode ter alguma falha, porque todos temos de alguma maneira, em algum aspecto, mas se você decidir mudar, se você decidir ser o cabeça da casa, e cabeça da casa não é aquele que fala mais grosso, apesar de eu falar, não é aquele que fala mais alto, apesar de eu falar, é aquele que torna-se um exemplo dentro de casa, é aquele que sabe para aquilo que foi chamado e decide abraçar a causa. E aí Deus chega para Adão e diz, Adão, eu vou te dar uma tarefa, eu vou dar uma tarefa legalzinha para você, para que você se ocupe até realmente eu mudar alguma coisa na história. E versículo 19 diz assim, havendo pois o Senhor, ainda em Gênesis capítulo 2 diz, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais, diga assim comigo, só para você participar, diga assim, todos. Formado todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe o homem para ver como, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E aí, só para você ter ideia de que desejo Deus tem comigo e com você, Deus dá uma tarefa para Adão. E essa tarefa ela só é completa quando Deus entende dizer assim, eu vou trazer. A palavra trouxe-lhe é Deus trazendo, apresentando cada animal a Adão. Adão, é esse aqui. Aí Adão olhou para o cachorro e disse, esse tem cara de cachorro. Aí olhou para o leão, esse aqui tem cara de leão. E aí Adão foi nomeando e Deus trazendo, porque o desejo de Deus é esse relacionamento. É por isso que eu estou dizendo a você que cada louvor estava apresentando Deus para nós, e nós podemos nos apresentar para Ele, porque o desejo dele não é só que a gente cante alguma coisa bonita, é que a gente entenda que o desejo dele é esse relacionamento, essa aproximação, esse desejo de estar junto.
Ah, mas eu não vejo Deus, mas eu posso perceber Ele no outro. Mas o outro não tem uma expressão de Deus, mas eu posso ter a expressão de Deus e influenciar o outro a ter essa expressão de Deus. Porque foi aí que eu comecei a trabalhar na minha vida e eu comecei a perceber, Deus tem algo a ser mudado, e Ele estava apresentando ferramentas. E cada animal desse eu fico imaginando, pastor, eu fico imaginando cada um, que animal que Deus apresentava, e Ele estabelecia o nome, Deus estava forjando algo dentro de Adão. Era um treinamento, um aperfeiçoamento. Deus disse, vai ter muito animal, vai ter muita coisa para você fazer. Eu vou gerenciando você, vou formando em você algo poderoso, para que quando você tiver outras coisas para fazer, e uma outra coisa talvez chamada casamento, você já chegue forte dentro do casamento, porque você vai precisar estar forte. E Deus vai estabelecendo. Aí versículo 20 diz assim, nome o homem a todos os animais. Diga de novo, todos. Todos os animais domésticos e aves do céu, e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eu não vou deter nos animais, no contexto todo, mas eu queria só trazer esse entendimento. Deus deu uma tarefa ao homem. Deus primeiro, na verdade, colocou o homem em um ambiente, para que esse homem, dentro desse ambiente, exercitasse uma tarefa. Eu não sei você, mas na minha caminhada, muitas vezes aconteceu muita coisa, que eu parei pelo caminho. Mas, por exemplo, às vezes a gente diz, começa o ano, a gente já começou o ano, já faz alguns meses, mas começa o ano, a gente na virada do ano, começa a fazer promessa para Deus. Senhor, esse ano eu vou fazer meu regime. Esse ano eu vou fazer meu curso de inglês, ou curso de computação. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ler um livro, X ou Y, e começamos a prometer coisas, e essas coisas vão ficando pelo caminho, vão se perdendo na caminhada, e quantas vezes se repete essas atividades. Começamos a ler um livro, paramos no meio, começamos um curso, paramos no meio, às vezes até no emprego, aquele emprego quando começamos era muito bom, e daqui a pouco aquele emprego não passava mais de uma só atividade, já não tinha mais prazer. E aí Deus mostra por que ele estava com Adão, e por que Adão decidiu estar com ele. Era possível completar uma tarefa. E eu vou te dizer, eram muitos animais, mas Adão deu nome a todos os animais. Nada ficou de fora. E quanto mais ele exercitava, Adão ia ficando forte nesse relacionamento. E esse relacionamento forte trouxe uma recompensa para ele. Deus tinha prometido. E em Deus sempre tem uma... Alguém tem alguma promessa da parte de Deus? Seja em qualquer área, seja dentro da sua própria casa, seja em um bem, alcançar um bem, seja uma promessa ministerial, seja uma promessa pessoal. Nós temos muitas promessas que ouvimos Deus falar, mas muitas das vezes essas promessas elas vão ficar condicionadas, não porque Deus quer fazer assim, mas Ele quer que cada um de nós possamos amadurecer, porque se toda vez um pai chega e dá aquilo de graça para o filho, sem esforço nenhum, essa criança cresce mimada, e sendo mimada, ela termina não desenvolvendo aptidões, coisas necessárias para enfrentar o mundo. E Deus, sabedor disso, eles vão no mundo. Esse mundo, eles vão ter aflições, mas deixa eu capacitar eles, deixa eu fortalecer eles, deixa eles perceberem que eu estou com eles, e se eles estiverem entendendo isso, eles vão poder experimentar da grandiosidade. Agora, Deus sabia que não era possível o homem fazer toda a tarefa que viria pela frente sozinho. E aí ele forma a mulher, aí no versículo 21 diz: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor, Deus, tomara ao homem, formou-se numa mulher
e lhe a trouxe, e disse o homem, esta é afinal carne, ossos dos meus ossos. O homem chega para diante da mulher e ele fez assim: uau! Que maravilha, que presente, que recompensa poderosa. E essa agora é uma auxiliadora, aquela que vai cooperar com o homem. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é inferior ao homem. Deus faz da costela exatamente para colocar do lado, para que do lado os dois possam avançar e conquistar tudo. Claro que Deus estabelece princípios, dando ao homem a responsabilidade. Antes ele já tinha dito que o homem precisava cultivar e guardar. O homem seria o protetor, o provedor. Eu sei que na sociedade atual, a mulher está indo ao campo de trabalho também. Tá tudo bem, né? Disso que eu quero falar. Mas a ideia de Deus é: eu vou estabelecer coisas aqui. Se cada um entender bem o seu papel, a coisa vai ser diferente. O negócio vai ser mais poderoso. Qual o grande problema que a gente vê dentro dos relacionamentos hoje? Isso talvez não aconteça em Poço do Boi, mas é possível acontecer em muitos lugares. Porque o que acontece na maioria dos relacionamentos dentro de uma família? Porque eu não conheço o meu papel, o que cabe a mim a fazer, eu cobro do outro o papel do outro. E acho que não está funcionando, lembra da minha oração? Acho que não está funcionando bem porque o outro, no meu caso ela, não estava fazendo o papel direito. Mas aí Deus começou a mostrar a mim: ei, faça algo diferente, seja diferente, faça da sua casa um lugar de conquistas, de avanço, de algo sobrenatural. E aí a gente pode ir, para a gente ganhando tempo, que só dá essa base para você, para aquele livro maravilhoso que você conhece. Talvez tudo que eu vou te apresentar hoje à noite você conhece, mas a minha oração é que você saia daqui na convicção, dizer assim: Deus me chamou para um novo tempo. Se família é um projeto dele, eu estou incluído em uma família, independente se você está aqui, você está casado, se você tem mais tempo de casamento ou menos tempo de casamento, se você é solteiro, você de alguma maneira faz parte de uma família. E se você porventura, os meus familiares não estão aqui, eu estou sozinho, nunca você está sozinho. O Espírito Santo sempre vai estar contigo, não te deixando só. Mas ainda assim Deus te incluiu na família Verbo da Vida, Poço do Boi. E dentro disso que Deus estabeleceu, a gente pode experimentar de um novo tempo. E olha para um homem que toma uma decisão. E isso pode ser você. Quem são os casados aqui? Quem é casado aqui? Faz um sinal assim. Marido, mulher que for casado, faz um sinal, balança firme aí. Amém, querido? Mas alguém pode tomar essa decisão. Eu comecei a entender o que Deus queria fazer na minha vida, consequentemente na minha família. E é isso que eu estou passando para aqueles alunos. Não adianta nem eu saber o que a Bíblia fala, se eu não estiver disposto a exercitar aquilo que eu comecei a aprender. Eu estou falando alguma coisa difícil de entendimento para você nessa noite? Está dando para entender até aqui? Então, o exercício de Deus é mostrar: eu estou contigo, eu vou trazer as coisas para você. Para quê? Para que você coloque em prática, para que você não perca nada que eu tenho para disponibilizar e você viver o melhor dessa terra. E aí, em Josué, no capítulo 24, nós vemos um homem vitorioso, guerreiro, poderoso, que toma uma decisão. E eu não estou falando nem guerreiro vitorioso que toma uma decisão nas batalhas, das vitórias das batalhas, na derrota de destruir muralhas. Para mim, queridos, a gente pode vencer o mundo todo, mas se formos derrotados em casa, tornamos o pior derrotado. Conquistei carro, casa, trabalho, conquistei tudo na vida. Preguei lá fora, muita gente se converteu. Mas se eu perder minha família, não fiz nada direito. Por quê? Família é um projeto de Deus. O senhor está dizendo que eu não preciso fazer essas outras coisas. Não foi isso que eu disse.
Agora, essas coisas não podem se tornar mais importante do que a família. Preciso sair para trabalhar, e Deus falou comigo, quando os meus meninos estavam crescendo. Hoje as minhas crianças, meus bebês, né? Um está com 36 e a menina com 34, meus bebezinhos do papai. 36, todos dois casados, todos dois já me deram netos. E a dificuldade agora é estar longe dos netos. Mas eu preciso apresentar essas crianças de uma maneira diferente. Deus vai estabelecendo as coisas e eu preciso tomar uma posição. Deixa eu voltar aqui para o texto. Capítulo 24, agora no versículo 14. Deixa eu ler do 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E aí ele chega no versículo 15, que é muito conhecido, pelo menos o finalzinho é muito conhecido, diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas eu fico imaginando agora Josué dar uma prumada no corpo, ele diz: eu tomei uma decisão, eu vou fazer a diferença, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E presta atenção, servir não é algo só da atividade da igreja, não é alguém que faz alguma atividade, está envolvido no louvor, no diaconato, na igreja de criança. Sim, isso faz parte do serviço, mas servir ao Senhor, eu fico imaginando dentro de casa. A mulher que entende o papel dela, o marido que entende o papel dele, os filhos que entendem o papel dele, cada ação que agrada a Deus, que está conforme a palavra, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo a diferença a Deus. E eu não estou dizendo que você não deve servir na igreja, deve, faz parte do teu crescimento, do teu avanço, mas servir dentro de casa, e servir também não tem nada a ver, e também faz parte, mas não tem nada a ver do que eu estou falando, da questão de uma tarefa doméstica. Faz parte ter uma tarefa doméstica, e talvez algum ajudar o outro. Por exemplo, eu faço o café da manhã para minha esposa e o café da tarde. Eita, aleluia! Almoço, não conte comigo, porque eu não sei fazer. Janta também, se for um cuscuz, se for fazer alguma coisa desse tipo, eu não sei só fritar um bom ovo, não. Se for para chamar para fritar um ovo, todo mundo sabe. Mas eu preparo, eu desejo que ela acorde. Eu disse lá na sala de aula, eu decidi, pastor, eu decidi, porque eu queria salvar a minha família, e eu quero experimentar ainda de grandes coisas que Deus tem. Eu decidi amar a minha esposa. Eu amo amar a minha esposa. E o que é isso? Fazer com que ela se sinta bem. Esse é o meu papel, que ela possa se sentir bem aquele dia. Então, quando ela acorda pela manhã, o cafezinho dela já está pronto. Agora, esses dias, 15 dias fora de casa, ela está tendo que se virar lá, se virar nos 30 lá. Mas quando eu estou, café da tarde, a gente quando retorna do trabalho, a gente larga ali 5h30, quando retornamos, eu já faço um cafezinho também, com alguma coisa, uma tapioca, ou se comprar um bolo, mas eu que preparo. Por quê? Porque eu quero que ela vá bem. É obrigatório fazer isso? Diga comigo assim, claro que não. É uma decisão, é uma escolha. Agora, eu escolhi que a minha casa vai servir ao Senhor. E não é porque eu sou pastor, não é porque ela é esposa de pastor, não, é porque eu decidi. Opa, peraí. Ela é filha do Deus Altíssimo. Eita, ela, de uma certa forma, é minha irmã, é minha esposa, mas ela é filha de Deus. E eu estou cuidando bem de quem? Da filha de Deus. Os filhos, eu vou lá, deixa eu voltar primeiro. Como é que Josué entende isso aqui, se posiciona? Se você estiver acompanhando aí numa Bíblia, ou quiser anotar, ou tiver coisa, capítulo 1,
Deus vai dizer, e sempre, queridos, não, pastor, o senhor não entende lá em casa. A gente já está casado há muitos anos e são muitos anos de dificuldade, mas não existe dificuldade quando colocamos os olhos em Deus. Se colocarmos os olhos na dificuldade, a gente vence só a dificuldade momentânea, mas se colocarmos os olhos em Deus, nós podemos passar por todas as dificuldades, vencê-las em todos os momentos, mesmo que se levante gigantes, mesmo que tenha um mar diante de nós. Porque você não entende, lá em casa é uma fornalha, o negócio é ardente, o negócio é difícil, o negócio é cabeludo, o negócio é feio. Não, queridos, talvez é porque a gente esteja olhando para a circunstância, para a adversidade, e tiramos em algum momento os olhos de Deus, porque se olharmos para Deus, nós podemos perceber, Ele nos fortalece. Ele nos empodera, e não é um empoderamento de eu achar que eu sou superior a alguém, não. É alguém que entende, eu com Ele somos mais do que vencedores. Eu nele posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. É isso que Ele diz para Josué. Agora Moisés morreu, Josué vai precisar assumir, vai precisar realmente mudar aquela história. Chega no capítulo 1 de Josué, versículo 6, Deus olha para Josué e diz assim: Josué, tu vai ter uma família, Josué. Ei, Josué, tu vai ter uma esposa, tu vai ter filhos, talvez chegue ali os netos, Josué. Então, toma uma posição, Josué. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque tu faz o povo herdar a terra que sob o juramento prometido a teus pais. Diga assim, Deus. Não, aumenta o volume. Aumenta aí o volume. Diga assim, Deus prometeu para mim que eu vou herdar a terra aonde eu coloquei a planta dos meus pés. E entenda, você pode até crer além, fica tranquilo. Se você creu além, se você tomou posse da sua terra, se você agarrou a terra onde você, como aqui a igreja comprou o terreno, comprou o espaço. Mas eu não estou falando dessa terra, eu estou falando da terra onde você coloca a planta dos pés, aquele lugar chamado lar. Não aquela casa, não aquela residência, não é aquele apartamento, não, é o meu lar. Deus disse que no meu lar eu vou realmente herdar, e tudo que estiver lá dentro vai ser grandioso. É por isso que Ele está dizendo, ei, seja forte, ei, seja corajoso, porque você vai conquistar cada espaço, cada coisa necessária naquele lugar. As demais coisas podem ser acrescentadas e está tudo bem, é isso mesmo, mas Deus não colocou as demais coisas como primórdios ou como parte principal. O desejo de Deus é, se um casamento, se uma família vai bem, as conquistas vão ser mais fáceis. Se uma família está forte e ela ora, marido e mulher juntos, se eles estudam a palavra juntos, não tem cão do inferno que possa suportar aquele ambiente. Tudo aquilo que estava como opressão vai ter que bater em retirada. Professor, porque a gente, pastor, porque a gente às vezes enfrenta essas dificuldades? Porque nos individualizamos. É a família que é o projeto de Deus. Deus estava entendendo, eu vou trabalhar na vida de Josué, aquilo que eu já trabalhei lá atrás, mas vou mostrar a Josué que comigo ele vai ter conquistas. Olha o que Deus diz, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Para ser o quê? Para ser o quê? Onde? Por onde fosse. Aí para isso o quê? Opa, eu preciso conhecer quem é Deus. Eu preciso conhecer quem sou eu nele. Eu me tornei uma nova criatura. Agora preciso andar como nova criatura dentro da minha casa. Só para a gente terminar aqui, ele diz, ó, não cesses de falar desse livro da lei. Antes de falar, antes de abrir a boca para falar, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com o teu vizinho. Não é assim que está escrito? O Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares, inclusive dentro da tua casa, inclusive no seio da tua família. Ali naquele ambiente, Deus está presente quando você entende, Ele é comigo. Davi tem essa lucidez. No Salmo 23, ele diz, o Senhor, eita, Ele é meu pastor. Primeiro ele reconhece o senhorio de Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele reconhece o senhorio e experimenta do pastoreio. Porque ele reconhece a autoridade sobre a vida dele. Deus derrama das bênçãos em manifestação. E ele diz, por isso nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele me leva para águas tranquilas. Ele traz refrigério para minha alma. E ele ainda diz assim, ainda que lá na minha casa pareça que tem um vale da sombra da morte, ainda que se levante uma situação, uma circunstância adversa, que eu não entenda e eu pareça que eu não saiba resolver, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me traz consolo. E eu sei que você já sabe disso, mas o bordão era uma vara. E aquela vara não era para bater nas ovelhas, era para espantar os lobos. Quando eu entendo que Deus está comigo, Ele tem um cajado na mão e nos dá a oportunidade de espantar os adversários, as dificuldades, as tristezas, a amargura, as decepções. E eu vou tangendo isso para distante de mim, da minha casa, da minha família. A falta de perdão, ela não pode mais permanecer. E o cajado? O cajado tinha uma ponta curvada. Era para pegar aquelas ovelhas fujona. Eita, não vai embora não, aqui é melhor. E aí o pastor trazia para perto. Não fuja não, ele não vai embora agora não. Oh, vem para cá, aqui tem cuidado, aqui tem segurança, aqui tem paz, aqui tem alegria. E aí ele diz, ele unge a cabeça com óleo. Ele prepara primeiro uma mesa na presença dos inimigos. Qual o nosso maior inimigo dentro do nosso lar, no seio da nossa família? Falta de perdão, amargura, decepção, porque alguém errou, falhou, eu fui maltratado no passado, na minha casa, meus pais me maltrataram, mas você pode tomar uma decisão, seja hoje ou em cada momento, talvez você já até tomou essa decisão, tem uma mesa preparada para mim, para que eu possa ir nessa mesa e tomar aquilo que for necessário para que eu viva diferente, eu vou romper com essas dificuldades, com essas adversidades. Quem está entendendo? Aí ele diz, tem um óleo agora diferente. Não é um óleo mais que precisa ser molhado externamente, mas é um óleo que brota do seu interior. E do seu interior, esse óleo faz toda a diferença. E aí ele entende isso e mostra isso para Josué. Josué, a tua casa não vai ser a mesma. Você pode tomar uma decisão, Josué, de viver algo diferente. E aí eu quero declarar sobre sua casa, levando você para a gente finalizar, lá em 1 Coríntios. Você está recebendo alguma coisa nessa noite? Pastor, eu não entendi quase nada. Deixa o Espírito Santo tratar o teu coração. Eu te conduzi até aqui só para você ter uma ideia de, eu preciso me posicionar. Eu gosto de fazer uma colocação, eu vou levar você lá 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo maravilhoso, que cada um de nós, se tomarmos a posição nessa noite, de dizer assim, eu sei para aquilo que Deus me chamou dentro do meu lar, dentro do meu casamento, e não é agora uma briga, uma disputa de quem faz mais, ou quem faz melhor, ou quem faz pior, é o desejo de quem vai fazer melhor o seu papel, sem disputar com o outro.
Você sabe, naqueles filmes de Hollywood, tem uma premiação, agora recente teve a premiação dos filmes de Hollywood. Naquelas premiações, alguém ganha um Oscar. Desempenha um papel, e qualquer que seja o papel, às vezes até o diretor do filme ganha, um Oscar, mas pegando um personagem X ou Y, ele ganha um Oscar. Você sabe por que ele ganhou o Oscar? Ele ganhou o Oscar porque ele fez o melhor papel dele naquele momento. Ele pegou o papel dele e ele foi exemplar no papel dele. Ele não dependia, claro, que a fala do coadjuvante ou do outro personagem, quando termina uma fala, começa a fala do outro. Talvez uma boa fala dava aquele deixa para que ele pudesse entrar, mas ele decidiu pegar aquele papel e fazer daquele papel o papel da sua vida. E eu quero imprimir isso no seu coração nessa noite. Que você saia daqui e dizer, rapaz, eu sei, o meu papel é de marido, o meu papel é de pai. Talvez a esposa vai dizer, meu papel é de mulher, meu papel é de esposa. Talvez os filhos possam dizer, meu papel é de filho e tem um papel para mim também. E eu posso ser expert no meu papel, eu posso ser o melhor. E eu fico imaginando, quanto mais a gente fizer melhor o nosso papel, Deus dizendo, ei, tem um Oscar para você. Tem uma premiação para você, não é uma estatueta qualquer, é a graça de Deus disponível para que possamos viver a grandeza que Ele preparou. E aqui a gente encontra no capítulo 13 de 1 Coríntios, uma cena bem interessante. O capítulo 13 está depois do 12 e antes do 14. Revelação profunda, não é? Entendi, foi nada. Mas, na verdade, o capítulo 12 e o capítulo 14 vai falar das manifestações do Espírito, do poder e manifestação, das coisas necessárias para a igreja também. Mas é interessante que Paulo vai escrever sobre os dons, sobre essas manifestações, como deveria ser utilizado esses dons, e entre um e outro, entre um capítulo e outro, ele coloca o amor. E aí a gente pode perceber o que é que isso tem a ver com a minha família. Entre uma dificuldade e outra, entre uma adversidade e outra, entre um problema e outro, entre uma disputa e outro. Se o amor estiver no meio, toda a história vai ser transformada. A manifestação do poder de Deus vai estar em operação na minha família. Eu coloquei aqui, Paulo argumenta aqui, nenhum dom tem valor sem o amor. Não é que os dons sejam ruins, é que sem o amor eles se tornam vazios. O capítulo 13 é um filtro ético para tudo o que está no 12 e no 14. Eita, eu quero saber dos mistérios. Eita, o amor vai estar ali, filtrando e mostrando a você como. Eu quero que aconteça uma coisa grandiosa, meu marido torne-se melhor, a minha esposa, a minha esposa, meu marido não, né? O seu marido, a minha esposa se torne melhor, meus filhos se tornem melhor. Eu queria que meus pais se tornassem melhor, mas se eu andar em amor. E aí, eu coloquei aqui na minha Bíblia, mas você é livre. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4, na versão Revista e Atualizada, diz assim, o amor é paciente. E aí, onde tinha a palavra amor, ou antes de cada ação, eu coloquei o nome Adilson. Adilson é paciente. Adilson é benigno. Você pode colocar o seu, se assim você entender. Mas eu não sou ainda. Mas eu posso chamar a existência, a coisa que não é, como se já fosse, para experimentar aquilo que Deus já decidiu que você vai viver. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E aí a Bíblia vai dizer, o amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando?